Olá, turma, tudo bem? Hoje nós damos início à nossa primeira unidade. Dentro da nossa primeira unidade, traz uma importante contextualização sobre a ocupação do solo, pautada pelas determinações econômicas e políticas. Dentro do nosso item 2 da nossa primeira unidade, traz uma reflexão muito importante referente à compra de um imóvel, onde questiona-se justamente pela precariedade da inclusão daquele trabalhador no mercado de trabalho, para que ele possa, de fato, adquirir um bem, né? Adquirir um imóvel, mas pensando dentro dessa perspectiva de como que as determinações econômicas e políticas influenciam, sim, a ocupação do solo, eu queria trazer uma reflexão que obviamente dialoga com essa ideia da dificuldade do trabalhador acessar a sua casa própria, mas pensando também um pouquinho nos primórdios, pensando um pouquinho sobre o processo de ocupação das cidades. O que nós observamos é que com o processo, com o avanço da industrialização, consequentemente, a área urbana ela tem uma maior valorização da terra. Então, quando eu falo para vocês que o espaço urbano, as áreas centrais, elas têm a sua terra, né, tem o seu valor mais valorizado do que os subúrbios, do que as áreas rurais, justamente pensando dentro dessa perspectiva de quais são as garantias que, de fato, aquele trabalhador vá conseguir se manter naquela área central. Então, nesse momento a gente não vai entrar ainda muito na questão do processo de ocupação das favelas, esse será no segundo momento, mas pensando justamente nessa reflexão sobre o acesso a um imóvel, a sua casa própria, aquele trabalhador ele só vai conseguir acessar aquele imóvel em endereços muito distantes, e justamente mesmo assim, com aquela dúvida se ele vai conseguir arcar com aquele valor, com aquela prestação daquele imóvel, né? Então, o que nós observamos é que é sim uma questão que é muito delicada, o acesso à moradia, quando nós pensamos na classe trabalhadora. É muito importante, sim, pensarmos que o acesso ao imóvel, ele está condicionado às determinações econômicas, sim, às determinações políticas, sim, porque a gente sabe que a partir do momento que há valorização da terra, a valorização da área central, consequentemente, a permanência da população mais pauperizada, a permanência da classe proletária naquela área mais valorizada, ela se faz questionada, ela se faz negada, porque o trabalhador ele não vai conseguir adquirir um imóvel naquele bairro valorizado, ele não vai ter recursos financeiros. E até mesmo quando a gente pensa na proximidade daquele trabalhador com a classe mais abastada, com a burguesia, será que de fato a burguesia deseja ter como vizinho aquele trabalhador, aquele empregado? Então é muito importante a gente pensar essa reflexão sobre o modelo econômico do Brasil, como ele é cruel quando a gente pensa nessa questão da aquisição da casa própria. A gente sabe que até pouco tempo atrás a gente tinha um investimento maior dentro do programa Minha Casa Minha Vida, pensando justamente na garantia de acesso à classe mais pauperizada à moradia própria, em condições que a gente... E aí são outros questionamentos que a gente precisa também trazer nessa disciplina. Quais são as condições, quando a gente fala que o programa Minha Casa Minha Vida vai garantir condições melhores de habitabilidade, mas até que ponto de fato garantiu, né? Mas é muito importante sim que nós possamos pensar em políticas que garantam a permanência dessa população numa área central. E infelizmente as políticas públicas, quando elas são pensadas na garantia, na oferta da moradia, aquele trabalhador, aquela classe mais pauperizada, justamente ela está condicionada também a outras condicionalidades, como por exemplo a valorização do solo urbano. Então é muito importante a gente pensar como a distribuição da população, a distribuição das classes sociais, ela se faz muitas vezes condicionada sim a determinações não apenas econômicas, mas também políticas. Essa é a nossa primeira aula, é o nosso primeiro encontro, é o nosso primeiro debate da nossa primeira unidade, mas outras unidades virão e essa discussão de hoje também será recorrente em outros momentos, claro que trazendo novos dados, novas informações e novos argumentos, ok? Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.